o dia que Jesus ignorou a voz da igreja. Eu não quis colocar a igreja para não sair da foto, porque a pessoa não ia entender de ver a foto. Mas o tema da mensagem é o dia que Jesus ignorou a voz da igreja. Meu Deus, que forte! Mas Deus não ouve a voz da igreja? Tem dias que Ele precisa ignorar para te abençoar. Vocês vão entender como é forte essa mensagem, como você vai sair daqui entusiasmado com o que Deus tem para você. Amém? Provérbios capítulo 16, verso 1. Provérbios capítulo 16, verso 1. Vai dizer assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Amém? Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Vou ler novamente. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, escrever planos, projetos. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. O homem faz planos, mas é Deus que aprova ou reprova. É Ele que dá a palavra certa. Em outras versões, não vai precisar pôr, na corrigida fiel mesmo, vai dizer assim: mas do Senhor é a resposta da língua, que vai ser o final aqui do versículo. Na NTLH vai dizer assim: porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. É Deus, o homem faz planos, mas é Deus que dá a última palavra. Primeira coisa, o homem tem que ter planos, tem que ter projeto, porque Deus só aprova ou reprova o que existe. Então não é pecado você planejar, não é pecado nenhum você desenvolver projetos, só que a aprovação ou reprovação vem de Deus, e só reprova e aprova o que existe. Então você pode escrever sim seus planos, porém a última palavra vem de Deus. Amém? Então aqui a gente já entendeu a voz de Deus, está claro para a gente, amém? Aqui é interessante que quem escreveu esse texto foi Salomão. E eu fico pensando na perspectiva de Salomão, ele está afirmando que a última palavra vem de Deus, o Senhor. É porque possivelmente vemos a possibilidade de um homem frustrado. Gente, entenda, Salomão era rei, Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia, Salomão o homem mais rico da Bíblia. Um homem que planejava, porém está afirmando a última palavra vem de Deus. Olha que interessante. Nós estamos ouvindo de um homem, gente, fica comigo para não ser roubado, que esse ensinamento já é essencial da mensagem. Nós estamos ouvindo e aprendendo de um homem chamado Salomão, muito rico em espécie, muito rico em sabedoria e rei, afirmando que nós podemos fazer muitos planos, porém a última palavra vem de Deus. Para ele estar dizendo isso, é porque Salomão planejou muita coisa e não teve êxito. Ele projetou muita coisa e não rompeu. Por quê? Porque ele entendeu que mesmo ele tendo todo o dinheiro, toda a sabedoria humana que a Bíblia diz que ele tinha, e sendo rei, mesmo assim, se Deus não quiser permitir que o projeto avance, Deus não faz. Ele está dizendo: ó, eu fiz planos, porém a última palavra é de Deus. Eu usei dinheiro, recurso, sabedoria que eu tinha, que é o que a Bíblia diz que ele tinha. Mesmo assim, alguns planos não avançou. Por quê? Porque a última palavra vem de Deus. Já aprendemos então de um homem que o significado do seu nome é pacífico ou pacificador, né? Também chamava Gedidias o nome dele, porque o profeta Natan nomeou ele também como esse homem, Gedidias. Um homem que no Antigo Testamento o nome dele aparece 300 vezes e no Novo Testamento 12 vezes. Um homem muito falado na Bíblia e muito pregado, né? Era filho de Davi, olha que interessante, e de Betseba. Ele nasceu de adultério. Nós estamos ouvindo
falado de um menino, de um homem que nasceu fruto de um adultério, que Davi cobiçou Betseba, que era casada com Urias, né? Que ele engravidou Betseba, né? E quando engravidou, se assustou, porque ele ia vir um filho, o pecado ia vir à tona. Então ele matou Urias, né? Ele colocou ele à frente da guerra, preposital para morrer, né? E nasceu Salomão. Olha que interessante, porque a voz do mundo, ela está falando de voz. O dia que Deus, Jesus, ignorou a voz da igreja. A voz da igreja, muitas vezes, é falar: quem é aquele? Um bastardo? Nasceu de uma prostituta? Nasceu de um adultério? Esse não vai para frente? Nós já temos aqui que um homem nascido de adultério foi rei. Um homem que nasceu do pecado se tornou o homem mais sábio da Bíblia. Então não importa a tua origem, não importa de onde você veio e que te rotula, importa o que Deus fala a teu respeito e o que Ele quer que concretize na tua vida. Ah, mas meu pai me abandonou. Mas o que Deus quer de você? Meu pai, quando foi embora, falou que eu não ia ser nada. Salomão virou rei e o homem mais sábio da Bíblia. Amém? Salomão tinha sabedoria. Ele tinha recurso suficiente para realizar qualquer projeto e qualquer plano. Porque a Bíblia diz, Provérbios 16:1, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então chegamos no consenso de um homem que tem recurso, dinheiro, sabedoria, e se frustrou em vários planos. E ele, entendendo isso, ele escreveu: o homem faz planos, mas é Deus que dá a última palavra. Não adianta, você pode ter todo o recurso, toda a dinâmica, tudo para fazer aquilo. Se Deus não aprovar, o negócio não vai. Amém? Então seguimos. Deus, por muitas vezes, interviu em projetos de Salomão. Amém? Irmão, sabe o que eu aprendo também disso aqui? Que o poder rouba a sensibilidade do homem. Com certeza, para Salomão ter se frustrado em alguns planos, ele deu lugar ao poder. Não, eu tenho sabedoria, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu posso. O poder, o título, às vezes, sabia? Olha, tem gente que não pode ver o nome de líder, né? Se você dá um nome para ele, já viu? Vocês que são vividos aí, vieram de igreja, né? Às vezes a pessoa recebe um título, líder de célula, né, Larissa? Se perde. Ele perde a sensibilidade. Mas ele também entende lá na frente que ele tentou e se frustrou em vários projetos. Por quê? A última palavra vem de Deus. Salomão aqui, com possivelmente o poder em determinados momentos da vida dele, deve ter tirado a sensibilidade. Eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenho sabedoria. Aí Deus falou: vou intervir, vou frustrar ele para mostrar que a última palavra é minha. Não importa se ele é um governador, se ele é um político bem sucedido, se ele é um empresário, a última palavra é minha. Se não tiver a aprovação de Deus, o negócio não vai. Não é verdade? Quantas coisas a gente tinha tudo para, e Deus falou não. E quantas vezes a gente tinha nada e Deus falou sim. A última palavra vem de Deus, amém? Então já definimos a voz de Deus, amém? Definimos a voz de Deus. Agora vamos definir a voz da igreja. Nós já temos clareza que a última palavra vem de Deus. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Agora vamos definir a voz da igreja, amém? Agora eu convido você para abrir a vossa Bíblia em Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos 5, verso 21. Eu vou estar na ACF agora, tá? Vou mudar a versão um pouco. Tem aí? ACF? Almeida Corrigida Terra. Isso, obrigado. Se quiser acompanhar também aqui, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Uma história muito conhecida. Agora nós vamos discernir a voz da igreja. Passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da
sinagoga, da igreja, por nome Jairo. E vendo Jesus, o prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morte. Rogo-te que venhas e me ponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Verso 35, por gentileza. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que impadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entretanto disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que desse a ela de comer. Pontos a ser considerados nesse texto aqui, para a gente discernir a voz da igreja, amém? Então, verso 22, primeira coisa, a gente vai identificar o diagnóstico. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogando-lhe, dizendo: minha filha está à morte. Pronto, o diagnóstico. Nós temos uma menina doente à morte, amém? Rogo-te que venhas e te ponhas as mãos. Aí o verso 24 vai dizer que ele foi com ele. Então nós temos o diagnóstico, amém? Há uma possibilidade de a menina morrer de uma enfermidade. Agora nós vamos identificar uma sentença. A igreja dando a sentença da menina. Verso 35. Por quem veio essa sentença? A gente vai descobrir. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, alguns da igreja, gente, presta atenção. E estando ele ainda falando, Jairo está a caminho, no caminho aparece muita coisa, vem a mulher do fluxo de sangue, mas Jesus está com Jairo no foco. Nós vamos chegar na tua casa, vamos orar pela tua filha que está à beira da morte. Só que indo ao caminho, chegaram alguns. Alguns quem? Do principal da sinagoga. É a igreja. Presta atenção, não é o mundo, não é o pessoal do boteco, não é o pessoal da rave, é a igreja, A quem disseram: a tua filha está morta, e para quem enfadas mais o mestre. Presta atenção. Um homem recorre a Jesus e fala: me ajuda, minha filha está à morte. Vou resumir. Então Jesus vai com ele. Acontece muitas coisas no caminho, mas Jesus está com ele. A igreja vem até eles e fala: a menina morreu. É a voz da igreja. A menina morreu. A igreja sentenciou. Presta atenção, gente. Eu não estou falando que é o mundo. Eu estou pregando para a igreja e falando da igreja. Muitas vezes é a voz da igreja que te dá a sentença. Não vai conseguir nada. Quem fala não é o boteco, não, é a igreja. É o povo no meio da igreja, às vezes. Às vezes você entrou aqui, veio de outro lugar, outro ambiente, outra denominação, com uma sentença. Esse aí nunca mais se levanta. Quem falou o bar? Quem falou o drogado? Não, a igreja. Às vezes até um líder, um pastor, às vezes, que dá a sentença na vida da pessoa. Esse aí nunca vai casar. Esse aí nunca vai romper na vida profissionalmente. Nunca vai ter um filho. Quem sentenciou? Foi o macumbeiro? Não, foi a igreja. Foi o feiticeiro? Não, foi a igreja.
Às vezes você é vítima da igreja. Que pesado que eu estou pregando, gente. Às vezes você está aqui e foi vítima da igreja. Quem chega em Jairo e dá a sentença da filha não é o mundo, não é o descrente, não é o ateu, é a igreja. A menina morreu e não incomode o mestre. Não peça para ele ir mais. Deixe o pastor, deixe o rei dos reis embora. Para de orar. É isso que ele está dizendo. Para de recorrer a quem pode solucionar. Muitas vezes quem abre a boca para dar sentença na vida sua é a própria igreja. Não adianta orar não. Não adianta você ir até Jesus apresentar o teu sonho não. O seu desejo não. Muitas vezes quem quer matar teu sonho, que pesado, gente, é a própria igreja. Às vezes quem quer destruir o teu projeto e o teu plano, irmão, não é o mundo, é a igreja. A igreja aparece aqui e fala: a menina morreu. A sentença que dá aqui é a igreja. E ainda quer que ele pare, que ele desista. Pare de incomodar o mestre. Pare de orar, pare de jejuar, pare de fazer propósito. E quem está falando? A igreja, gente. Que pesado. Para de sonhar e querer ser pastor, e querer ser missionário. E quem está falando? A igreja. Pesado, Rodrigo, pesado. Atenção, a igreja falou. E Jesus fez o quê? Põe o tema para mim, por gentileza. Sabe o que Jesus fez quando a igreja chegou em Jairo e deu uma sentença? Lê comigo. O dia que Jesus ignorou a voz da igreja. Isso é para a minha vida e para a tua vida, gente. Vai ter momentos que Jesus vai ter que ignorar a igreja para te abençoar. Sabe por quê? É o que o texto vai dizer. Verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele ouviu o que a igreja falou. Disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo? Jairo, você veio a mim e pediu um milagre, não pediu pedir. Agora a igreja está falando para você: esquece o milagre, não está falando? Está falando, Jesus. Ignore eles. Crê em mim, crê somente. Você não pediu? Você não crê? Então não temas, crê somente. Ignore a voz da igreja. Vai ter momentos da vida que você vai ter que ignorar a minha voz. Tomara que não. Mas vai ter momentos que a tua fé vai ter que ir além do irmão do seu lado. Não estou ensinando ninguém contra ninguém não. Às vezes a pessoa sem pensar fala algo. Não quer nem o mal, mas mata a tua fé. E vai ter momentos que Deus sempre vai dar a palavra: não temas. Crê somente. Ignore a voz da igreja. Irmão, não estou pregando para o mundo não, estou pregando para a igreja, que está errando muitas vezes em proferir algo que não deveria proferir, em declarar algo que não deveria declarar. Não temas, não dê ouvidos, não ouça a igreja. Nesse momento, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha para mim. Eu sempre digo, gente, a igreja é liderada pela palavra. Se a igreja não tem palavra, sai desse ambiente. Porque é Deus que te guia. É Deus que te dá destino. É a palavra. É Jesus. É muito burburinho. É muito achismo. A igreja tem que ser liderada pela palavra que sai da tribuna, Michel. Porque é ela que fala: não temas, crê, é possível, você vai viver, você vai avançar, você vai romper, a última palavra é minha. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? O que Salomão falou. Eles deram a sentença, certo? Jairo, eles falou que a menina morreu, mas a última palavra é de quem, Jairo? É deles ou é minha? A última palavra é da igreja, Jairo, ou é minha? É tua, Senhor. É tua, porque ele seguiu com Jesus. E eu te pergunto: quem dá a última palavra na tua vida?
É a igreja, gente. Me responde. É Jesus. Não é pastor, não é homem. É Jesus que dá a última palavra na tua vida. Não é eu que dou a última palavra na tua vida. É Jesus que dá a última palavra na tua vida. E glória a Deus que Jesus ignora muitas vezes até mesmo a minha voz, até mesmo o meu achismo, minha percepção, para te abençoar. Porque a última palavra é dele. Aleluias. Amém? Provérbios 16:1. As pessoas podem fazer muitos planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Não importa, irmãos, o que os teus pais disseram. Não vai ser ninguém, vai acabar a vida na cadeia. Muita gente que foi vítima dessas palavras. Vai ser um drogado, né? Sabe o que Jesus disse? Não temas, crê somente. Mas foi meu pai que disse, né? Não no meu caso. Mas às vezes você está aí, mas foi minha mãe que me amaldiçoou. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Micheira, não temas, crê somente. Quem dá a última palavra sou eu. Não ouça, não dê ouvidos, crê somente. A última palavra vem de Deus. Ah, mas eu saí de uma denominação e o líder lá me amaldiçoou. Não temas, crê somente. A última palavra vem de Deus. Irmãos, eu cresci numa igreja. Em uma ocasião, um casal, não vou falar o nome por cuidado, zelo, apesar que é testemunho isso, foram acometidos de HIV. Isso tem uns 30 anos, irmão. Naquela época não tinha um recurso que tem hoje. HIV matava com força, né? A gente era pré-adolescente, né? Michelo, meu pai conheceu. E eles, acometidos de HIV, né? E lidando com aquilo ali, eles pegou uma infecção. Eu não sei, eu era adolescente, pré-adolescente. Eu só sei, irmãos, que eles foram pesar. Se eu não estou enganado, foi 18 ou 22 quilos. Eles já estavam na beira da morte. E todo domingo, e é o certo a fazer, o pastor levantava um clamor pela vida daquele casal, o Paulo e a Andréia. Vou falar daquele testemunho, vocês conhecem. E orava pelo milagre. Teve um dia, irmãos, algo interessante, Luiz, irmão Luz, Ju. Teve um dia que o pastor fez diferente. Ele teve a percepção que talvez nós, como igreja, estava atrapalhando no âmbito espiritual o querer de Deus. E ele falou assim: gente, nós não vamos mais orar pelo milagre. Eu lembro até hoje. Nós vamos orar para que Deus faça a vontade dele, porque às vezes Deus quer recolher, porque eles estão sofrendo muito. E nós estamos aqui, Deus não deixa morrer, Deus não deixa morrer. E ele pegou e falou assim: hoje nós vamos orar diferente. Nós vamos orar para que Deus concretize e console os familiares. E não errou, porque a gente é humano. Mas eu vou além. Eu imagino o pastor ali, o cuidado dele, já naqueles dias escrevendo o discurso fúnebre, esperando o pior acontecer. Sabe, irmãos, muitas pessoas escreveu já seu esboço fúnebre em alguma área da tua vida. Mas ainda bem que o meu Jesus, para te abençoar, ignora até a voz da igreja. O meu Jesus, para te abençoar, rasga o esboço fúnebre. Ele ignora, porque a última palavra vem dele. Ele humanamente ele não errou, vocês estão entendendo, né? Ele se preparou para o pior. Esse casal vai morrer. Ele escreveu o seu esboço fúnebre, possivelmente. Ele se preparou para a morte. Mas o nosso Jesus chega na milagre, não foi em cima da hora do milagre. Ele chegou em cima da hora e falou: não, eu ignoro esse esboço fúnebre.
Eu ignoro a igreja que está preparada para o pior. Eu ignoro a voz da igreja. Porque ali a voz era: eu acho que vai morrer. Eu acho que vai morrer. Aí Jesus ignorou. Porque a última palavra é dele. Tão vivo, gente. Era estéril. Sabe quantos filhos tem? 3. E tem neto ainda, gente. Tem neto, se bobear, tá mais forte que nós. Eu estou com dor de joelho direto. Tá bem, jogando bola. Mas os filhos não pegaram a doença. E os filhos não pegou a doença. Verdade. Nasceu primeiro, a igreja orou com medo que a criança ia vir com HIV, que era os gêmeos, né? Limpo. Aí não podia engravidar, engravidou de novo. Aí agora, será que vai vir com a doença? Limpo de novo. E agora tem até neto, gente. Porque o meu Jesus é que dá a última palavra, o seu Jesus é que diz: não temas, eu disse, crê somente. Amém? Mas algo me chama a atenção também nessa história de Jairo, que há uma chave, né, para ele viver o milagre. Sabe qual era? O acesso. Ele recorreu até Jesus. Ele recorreu até Jesus. Já tinha sentença, já tinha a possibilidade de morte. E o verso 22 vai dizer assim, de Marcos capítulo 5, verso 22: eis que chegou um dos principais da sinagoga. Chegou. Então, o verbo chegar, ele teve a ação de ir até Jesus. Chegou por nome, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou seus pés, rogava-lhe, dizendo: minha filha está à morte, ó que venhas e impõe as mãos. Eu creio que tu tenha uma palavra de milagre, de cura. Ele foi, ele acessou. Jairo preocupou-se em acessar até Jesus. Olha que interessante. Moisés, vou para Deuteronômio 30, verso 8. Moisés, irmãos, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí no 5º livro, que é Deuteronômio, ele revisa muita coisa, porque ele sabe que já ele vai, já está numa certa idade. Ele revisa algumas instruções, ele revisa alguns ensinamentos. Mas olha isso que ele ensinou para Israel. Porque possivelmente Israel, que seria a igreja hoje, que é nós, estava questionando: onde está Deus? Possivelmente, né? Porque eu só vejo Ele na vida da Paula, só vejo o milagre na Paula, só vejo prosperidade, fala bem, mano, na Paula, abundância na Paula. E eu? Onde está Deus? Né? Eu imagino Moisés ensinando um pouco esse texto. Olha que texto, Deuteronômio 30, verso 8. Quanto a ti, verso 8. Quanto a ti, qual versão? eu acho que eu estou na King James. Põe para mim, por gentileza. Eu sempre marco aqui, ó, qual versão eu estou. Quanto a ti, obrigado, voltarás à sabedoria, ao bom senso. Primeiro ele dá uma instrução. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso, de obedecer à voz do Senhor. Põe em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então ele dá uma instrução. Se atente a obedecer e põe em prática. Amém? Há uma voz de comando. Ele dá. Verso 11. Porque esse mandamento que te ordeno nesse momento não é exagerado, nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Presta atenção. Verso 12. Ele não está nas regiões celestes. Presta atenção. Possivelmente a pessoa estava assim: onde Deus está? Que eu não tenho acesso. Aí Moisés responde: Ele não está nas regiões celestes, para que possas questionar quem subiria por nós até o céu, para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Moisés está dizendo: ele não está tão somente lá na região celeste, para ninguém questionar: eu não tenho acesso, porque ele só está lá. Ele diz: não, ele não está, para que você questione, ele está aqui. Presta atenção, verso 13. Também ele não está além do mar,
de modo que fiques alegando quem atravessaria o mar por nós, para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocar em prática. Moisés está dizendo: olha, eu não sei qual é a tua desculpa. Talvez você está dizendo: Deus está muito longe, além do mar. Ele diz assim: não, Ele não está. Ele não está além do mar para você ficar questionando. Manda alguém nadar, ir lá além do mar e buscar Ele para nós. Não, Ele não está, Ele está aqui. Você tem acesso a Ele. Ele está dizendo assim: pare de desculpa. Ele não está escondido na região celeste. Ele não está além do mar. Pare de desculpa, Ele está aqui. Você pode acessar Ele. Ele está dizendo. Verso 14: nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Ele está dizendo: para de desculpa. Eis que a palavra está próxima de ti. Próxima de ti e fácil de entender, de compreender. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer sim a ela e vivê-la em teu dia a dia. Ó, que forte! Ah, está difícil, eu não sei onde Deus está, acho que só está na vida da Lúcia. Ah não, acho que só está na vida do Luiz. Aí ele diz: não, ele não está tão somente lá. Ele não está escondido na região celeste, ele não está além do mar. Ele está aqui, na tua boca, no teu coração e perto de ti, para que você possa entender e assimilar. Ele está falando assim: Deus está presente, acesse a Ele. Qualquer um acessa Ele. A oração do pastor não é mais especial que a tua oração, pois Ele está no teu coração. Acesse a Ele, clama para Ele. Ele está dizendo: pare de desculpa. Você pode acessar Jesus. Deus, né, na época. Jeremias 29:13 vai dizer: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Jairo acessou Jesus. Teve um milagre. A igreja tentou matar a fé de Jairo. E Jesus sempre tem uma palavra: não temas, não dê ouvido, crê somente e você vai viver o seu milagre. Jesus, irmãos, é acessível. Você quer ter acesso até Jesus? Se sim, qual é o nível? Qual é o nível? Irmãos, tem pessoas com 1 ano de conversão vivendo coisas que o que tem 30 anos de conversão não está vivendo. Por sede, fome de Deus. Teve um estudo esses dias que os novos convertidos estavam vivendo mais milagre que os convertidos antigos. Porque quando ele se converte, ele tem fé, coragem, ânimo, quer ter anseio, quer estar nos cultos, quer estar nos todo o movimento que Deus está, ele quer estar. Aí ele vive um monte de coisa, milagre, está cheio de testemunho para contar. E às vezes você pergunta: porque tem 30 anos de igreja, tem um testemunho aí? Ele: rapaz, testemunho? Qual é o nível que queremos ter acesso a Ele? Precisamos voltar à essência da verdade, do acesso. Vou finalizar em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 1. O texto começa um pouquinho complexo, mas eu vou explicar, fica tranquilo, de uma forma bem simples. Ezequiel 47, verso 1, por gentileza. Eu vou ler alguns versículos, vou finalizar nesse ensino, mas vou explicar, amém? Estou falando aqui de níveis agora espirituais, amém? Então aquele homem que me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção do oriente. É tipo assim, ele está no altar aqui, está vendo água sair, amém? Para simplificar. Ao oriente e ao leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Fica tranquilo, verso 3. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos. Isto quer dizer, 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Ele andou então 500 metros com águas até o tornozelo, nível de tornozelo, amém? 4.
E de novo mediu mais 500 metros, conduziu-me pela água que chegava aos joelhos, estava em outro nível. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Foi andando em 500 metros e atingindo níveis diferentes. Você vê que tem um esforço, tem que andar, tem que se movimentar. E ainda mediu mais 500 metros, mas agora o rio era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água já havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então ele me indagou: observaste tudo isso? Ó querido filho do homem, e transportou-me de volta à margem do rio. Transportou ele, algo espiritual, né? Ele andou 500 metros, tornozelo. Ele andou mais 500 metros, a água bateu no joelho. Ele andou mais 500 metros, a água na cintura. Ele andou mais 500 metros, já submergiu. Ele não podia mais andar, só nada. Aí ele foi trazido de volta à orla, à margem do rio. Verso 7. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Olha que interessante. Ele me revelou: essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. Ó, veja bem, essas águas que ele me envolveu, você está envolvido em rios de águas vivas, amém? Ele está dizendo isso, é âmbito espiritual. Essas águas que você me envolveu, chegou até o Mar Morto. Chega onde está morto. Ó, interessante, gente. As águas que estão aqui, espirituais, elas chegam onde está morto. Às vezes é um sonho, às vezes é uma esperança, às vezes é uma cura, que você não tem esperança, não tem expectativa mais. As águas chegou onde estava morto. Ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornaram doces e saudáveis. Esse ambiente que ele me inseriu de águas, essas águas chegou onde estava morto, o rio morto, a água salgada. Porém, quando esse rio chegou nas águas salgadas, se tornaram saudáveis e doces. Quando esse rio de águas vivas chega onde o sonho está morto, ele reaviva o sonho. Quando esse rio de água viva chega onde há uma enfermidade emocional ou espiritual, ele traz cura. Estão entendendo? 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Por onde esse rio espiritual passar na tua vida, se permitir, haverá rios, todo tipo de animal e peixes, haverá prosperidade. É o sentimento que morreu, o rio está chegando para trazer vida. É o coração que está cheio de opressão, quando o rio chegar, haverá vida. Ele está dizendo, todo tipo de animal haverá e peixes, haverá vida. Porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Ele está dizendo, o rio vai passar por onde é morto e vai ter vida. Vocês estão compreendendo? Ezequiel é um profeta, seu nome significa fortalecido por Deus. Aqui alguns estudiosos defendem uma visão literal, outros espiritual, né? Na tradição, quando vocês ouvirem, ler na Bíblia assim, a tradição diz, está se referindo ao Talmud, é um livro escrito pelos judeus que escrevia as tradição. E os judeus colocou no Talmud a percepção deles referente a esse texto, que quer dizer que essas águas que ele está falando saem do trono de Deus. Trazendo a aplicação, sai da tribuna, sai do altar. Se está sendo pregado a palavra de Deus, ele está dizendo assim, a igreja que você frequenta prega a palavra, sim ou não? Amém, glória a Deus, é isso aí. Ela prega a palavra, amém? E sai da tribuna, a tribuna é o altar, sai do altar. O Talmud defende que esse texto está dizendo assim, essas águas que Ezequiel escreveu, 47, sai do altar, sai da tribuna, é o rio de água viva. E por onde ele passa, a vida. Vocês estão entendendo? Cada dia que você busca um ambiente
está na presença de Deus, está no altar de Deus, Deus tem rios de água viva. Aonde está morto? Tem depressão, ele tem vida. Tem espírito suicida querendo te tragar. Não, mas calma, que você vai ter um encontro com o rio de água viva, que vai tragar esse espírito de morte e que vai ganhar vida em você. Por onde esse rio você permitir passar, Deus tem vida para você. Você quer ter acesso a esse trono da graça, a esse trono de vida? É só você dizer: Senhor, o Senhor quer falar comigo? Fala, me ensina. Ele quer trazer vida para você. Onde Ele passa, gera vida. Se é o que está sendo pregado, os ambientes a qual você frequenta é Bíblia, então pode ter certeza que é rios de água viva indo de encontro à sua vida e gerando vida onde estava morto. Águas que fluem do trono de Deus, Ezequiel evidencia. Traz vida e é tão poderosa que faz o mar morto se tornar em água doce e saudável. Onde a abundância de águas, isso representa as incomparáveis bênçãos que vêm de Deus. Onde a abundância da presença de Deus, do ensino de Deus, Ele está garantindo que ali haverá incomparáveis bênçãos que virá de encontro à tua vida e vem de Deus. É para quem tem fé, irmãos. É para quem acredita que as águas de rios de águas vivas, as águas sagradas e miraculosas estão presentes nessa atmosfera e pode transformar, e pode te tocar, pode te prosperar, pode te empurrar, impulsionar, pode te curar. Onde há vida, onde há águas vivas, aquele que precisa de portas abertas para servir, encontrarão várias portas de acesso, porque você tem sede, mas qual é o nível da tua sede? Tornozelo? Qual é o nível da tua sede, Rodrigo? Joelho? Alguns são tornozelo e vão para o céu, alguns são joelho e vão para o céu, alguns são cintura e vão para o céu, alguns querem que a água venha submergir você e vão para o céu. Porque a fé, a salvação vem pela fé. Então aquele irmão que não quer muito compromisso, mas tem fé, se converteu, ele vai para o céu. Mas alguns querem viver o melhor de Deus também na terra, e não no nível de tornozelo. Ele quer submergir. Deus, só tem dons, eu quero. Só tem promessa, eu quero. Ele quer águas mais profundas. Amém? Estão compreendendo? Aquele que carece de transformação espiritual, aonde água viva, ele será transformado. Cada um vai receber segundo sua necessidade, sua sede e seus anelos, vocês entenderam, né? Seu desejo. E só que assim, irmãos, você não é jogado nessas águas, você acessa as águas. O passo mais profundo, Luiz, quem dá é nós. Quem dá o passo mais profundo é nós, Luci. Não tem como eu dar o passo por você. Talvez alguns querem ficar no tornozelo, eu não posso fazer nada, né, Paulo? Mas alguns querem ficar na cintura, glória a Deus. Mas alguns querem ser doidão, que nem eu, quer se jogar. Irmão, onde já se viu, irmão, alguém abrir uma igreja, alugar uma igreja sem ninguém? Aonde já se viu? É doido ou não é? Né? E a Jéssica? Não, nós temos uma palavra, vamos alugar, vamos fechar o contrato. Não tinha ninguém, irmão. Quem vai pagar o primeiro aluguel? Mas se jogar nas águas mais profundas. Vocês estão aqui, faz parte desse projeto, que a igreja, o homem não é dono dela. Nós formamos esse projeto abaixo de Deus, claro, por sua graça e misericórdia, porque a gente quer mais águas mais profundas, amém? Escolha então qual é o nível, se é raso, se é mediano, se é profundo. O acesso está disponível, né? Porque João 4,14 vai dizer: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede,
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa água é suficiente, para a gente viver o melhor de Deus. A água aqui, nesse texto, eu vou fazer uma dinâmica, ela vai se trocar por voz. A voz dele é suficiente para viver o melhor de Deus. E desculpa, fala ao teu irmão, desculpa, não é a tua voz. Ainda bem que eles não precisam falar. Ainda bem que o meu Jesus muitas vezes vai ignorar a tua voz para me abençoar. Às vezes até alguém que a gente ama, você vai ouvir dele. Ó, meu, para com isso. Você nunca vai romper, você nunca vai vencer. Às vezes, Larissa, você lá cheio de sonho, né? Eu tive pessoas que eu amei e falei assim, cara, vamos lá na igreja orar, né? Eu aluguei um lugar, a pessoa virou o rosto. Sabe o que é? A pessoa que você ama virar o rosto. Você fala assim, poxa, aí meu Jesus, então ainda ignora. A última palavra quem dá sou eu. Ignora o desprezo, ignora a rejeição, ignora a humilhação, ignora. A última palavra vem de Deus. O que Deus tem para você vai acontecer, amém? Não temas, crê somente, pois é o Senhor que dá a última palavra. E quem crê, aplauda o Senhor Jesus, amém? Que palavra poderosa! Que palavra é essa, irmão? E essas palavras nascem às vezes em um momento de angústia, que você, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus vem e ministra. Eu preciso pregar essa palavra. Não é verdade? O louvor pode vir aqui. Nós é ceia, eu vou ministrar a ceia. Tá. Você vai sair? Tá bom. Você consegue pôr o videozinho lá para seu coração? Antes do louvor levar. Todos são. Amém. Deixa eu só.